Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a nova série documental da Netflix chamada O Estripador. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, na verdade uma minissérie documental de 4 episódios chamada O Estripador, que no caso é uma minissérie que aborda, né, o acontecimento, né, o fato do caso, né, do estripador de Yorkshire, um dos casos mais emblemáticos, né, envolvendo serial killers. Para quem gosta de acompanhar, né, esses casos de crimes verdadeiros e tudo, muita gente já deve ter se esbarrado com esse caso em algum momento, porque ele realmente é muito emblemático por toda a circunstância que ele aconteceu, por todas as coisas que lhe envolveram. Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre esse documentário. Porém, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, se você gosta de histórias no geral, né, cinema, literatura, mangás, HQs, animes e afins, escrita, história no geral, se inscreve aqui no canal, deixa o like também se puder, porque isso me incentiva, né, a continuar trazendo vídeo, mas também faz com que o canal cresça na plataforma. Quanto mais você se inscreve e deixa um like, o YouTube entende que o vídeo está sendo relevante e espalha ele para mais pessoas, beleza? Vamos lá então. Aqui, como eu falei, a gente vai acompanhar, né, o caso do estripador Jack Shirley. Ele foi um caso muito emblemático, aconteceu ali, começou, né, a acontecer na metade da década de 70, em torno de 1975, ali na região de Leeds, na Inglaterra, mais especificamente na região, né, dentro de Leeds, que é conhecido como Yorkshire. E ocorreu até meados do início dos anos 80, ali em torno de 1981, quando, né, o responsável pelos crimes foi pego. Mas, obviamente, eu não vou falar como ele foi pego para não estragar a experiência de vocês. Eu quero aqui dar uma contextualizada do que aconteceu e qual foi o terror implantado na situação. O primeiro caso, quando ele aconteceu ali em torno de 1975, foi o caso com uma mulher que era mãe solteira e que, de acordo com a polícia, era uma prostituta. Ela recebeu marteladas na cabeça e foi esfaqueada várias vezes, por isso, né, que foi extirpada, que é isso que dá o nome ao assassino, serial killer, ou extirpador. De início, a polícia não deu muita atenção para o caso, porque, né, era uma sociedade extremamente misógina, extremamente machista, e principalmente que não olhava para a camada mais pobre, sempre marginalizava, né, essas pessoas, inclusive as prostitutas. Então, não deu atenção para o caso, achou que era algo irrelevante. Até que um caso semelhante veio acontecer, depois mais outro, e a polícia começou a assimilar que talvez eles teriam ali um caso de serial killers. Mesmo assim, a polícia não fez um bom trabalho de início, porque, novamente, ela negligenciava muito, por ser uma população mais carente, etc. A polícia vai começar a dar mais atenção ao caso quando existem vítimas que acabam conseguindo sobreviver aos ataques, que podem dar algumas informações, e principalmente quando o serial killer sai desse meio comum dele, né, que seria o ataque às prostitutas, e acaba indo atacar mulheres de outras classes sociais e de outras profissões. Aí, até por uma pressão social, a polícia acaba dando mais atenção ao caso, tendo uma pressão maior da mídia e etc. Vamos lá, algumas coisas que são importantes comentar sobre esse caso. O primeiro dele, como eu falei, é o fato da sociedade da época. Isso é importante porque o próprio documentário contextualiza isso ao longo dos seus 4 episódios. No primeiro episódio, ele vai dar, né, um panorama geral de como aconteceu os primeiros casos. No segundo e no terceiro, ele vai falar principalmente no decorrer dos casos como a investigação foi se moldando, tudo. E lá para o final, vai falar, né, sobre como ele foi pego, etc. E ao longo de toda essa trajetória, a gente vai ter um retrato da sociedade inglesa na época. Como eu falei, uma sociedade extremamente misógina, onde realmente não dava atenção para as causas femininas, não dava atenção para as mulheres no geral, e era uma sociedade onde realmente as mulheres não tinham voz. Isso é importante se dizer, porque ao longo de todo esse terror que foi causado na Inglaterra durante todos esses anos, as mulheres começaram, né, cada vez mais se sentir apreensivas. Os homens que estavam investigando, os policiais, por uma competência deles que não conseguiam pegar o assassino, simplesmente podiam falar para as mulheres: fiquem em casa, não saiam sozinhas, não saiam para beber, restringindo cada vez mais a liberdade delas. Por mais que fosse perigoso, elas não tinham liberdade. E era perigoso porque os policiais não estavam conseguindo fazer o seu trabalho direito. E quando eu digo isso, não é menosprezando o trabalho dos policiais em si. É exatamente nesse caso, porque quando vocês forem ver os documentários, vocês vão perceber que vários erros aconteceram,
várias questões estereotipadas aconteceram. Por exemplo, eles criaram uma certa imagem do assassino na cabeça deles, por eles estereotipar as vítimas. Muitas delas nem sequer eram prostitutas, como eles falavam. Eles pegavam muito a imagem do Jack Stripador, né, da década de 1888, que era um cara que atacava prostitutas. Enfim, eles criaram uma imagem do assassino na cabeça deles de forma que eles perseguiram muitos, digamos assim, perfis errados. E, inclusive, ao longo dessa época, né, como eu falei, meados de 1970 e pouco até 1980, o movimento feminista foi muito grande na Inglaterra no sentido de começar a surgir, crescer ali, o que fez com que as mulheres começassem a ter cada vez mais voz, questionar muita coisa relacionada a esse caso e relacionada também à liberdade e segurança que o Estado, que a sociedade no geral dava para elas. Até porque, contextualizando aqui, o caso especificamente, né, do estripador de Yorkshire é um caso de um serial killer, mas naquela sociedade no geral, a violência contra a mulher, assim como a sociedade atual ainda é hoje em dia muito comum, lá acontecia de forma rotineira, seja questão de violência física, psicológica, verbal e até mesmo caso de violência sexual. Então, era algo extremamente maior, digamos assim, o contexto sociopolítico, sociocultural era muito mais profundo do que apenas um caso específico. Inclusive, fico aqui uma dica de leitura para vocês, que é uma HQ, inclusive que eu já falei aqui no canal, que se chama Desconstruindo Una, onde a gente tem um relato de uma garota, né, de uma jovem, é uma autobiografia, que ela cresceu exatamente naquela região de Yorkshire, exatamente naquela época, então ela viveu esse terror, ela não foi vítima desse cara, porém, ela, digamos assim, foi vítima da sociedade no geral. Ela sofreu abuso, foi vítima do machismo e todo esse tipo de coisa. Então é extremamente interessante para a gente entender que também esses monstros que surgem na sociedade são frutos também da própria sociedade. Corrobora para isso. É claro que não é uma equação simples. Falar que uma pessoa cresceu num ambiente X, Y, Z, ela vai se tornar um serial killer. Na verdade, se a gente soubesse a resposta do que torna uma pessoa um psicopata, um serial killer, a gente conseguiria prever esse tipo de coisa e simplesmente a gente não consegue. Mas, sim, o ambiente ajuda a moldar esse tipo de coisa muitas vezes. E aqui é um caso específico disso que realmente aconteceu, até porque no último episódio, quando a gente descobre quem que é o responsável, e a polícia vai investigar, né, o passado dessa pessoa, dá para se ver muito bem que ele cresceu num ambiente que realmente menosprezava a mulher, que tinha violência contra a mulher e todo esse tipo de coisa. Enfim, olhando o documentário no geral, um documentário que retrata a Inglaterra da época, mas também que faz um passo a passo sobre esse caso específico, é muito interessante. Para quem gosta, né, como eu falei, de true crimes, crimes verdadeiros e tudo, porque a gente vê como a polícia da época agiu, como as vítimas agiram, como a polícia negligenciou muita coisa, criou, né, perfis errados na cabeça, e realmente era um caso difícil, mas que a polícia também foi bem competente na época. Principalmente porque eles começaram, por exemplo, a traçar os casos a partir de um certo momento, sendo que poderia existir vítimas anteriores que, na opinião deles, não se encaixavam, então eles descartavam por simples estereotipação, como eu falei. Aí eu até pretendo, talvez semana que vem, fazer um vídeo falando do caso de forma mais aberta, falando, né, explorando realmente cada um dos passos que aconteceu, tudo, porque eu sei que nem todo mundo vai assistir o documentário. Porém, eu deixo aqui a dica, assista o documentário, quem tiver paciência, são 4 episódios de em torno de 40, 50 minutos, que vale bastante a pena para quem gosta do tema. Eu particularmente achei muito interessante, porque realmente vai indo aos pouquinhos, abordando cada vítima, abordando o andamento da investigação, você começa a perceber as falhas, começa a perceber os questionamentos, a mudança na sociedade, até o estopim de chegar na captura do cara, e principalmente de como esse cara foi capturado, que, digamos assim, foi uma forma não convencional. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque isso me ajuda demais. Como eu falei, faz o Resenha de Minuto crescer na plataforma. Além disso, me siga no Instagram e também acompanhe o canal no Telegram. Os links estão aqui embaixo, porque acompanhando lá vocês não dependem do algoritmo. Sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. E, além disso, se vocês gostam, né, de histórias no geral, como eu falei, leiam meus livros. Eu escrevi 2 livros, O Sono é uma Fuga, que é uma fantasia distópica, e O Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial. Ambos estão aqui embaixo na descrição. Se vocês puderem contribuir com isso, eu fico muito feliz, muito grato por vocês darem uma chance para a literatura nacional e principalmente para dar uma chance para a minha literatura. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.